Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, amigos do Apostolado do Café Católico, em mais um podcast, em mais um Café Expresso, aqui no canal do Apostolado. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. A meditação de hoje, vamos pegar alguns elementos da liturgia que a Igreja celebra e celebrou as missas deste domingo, deste 15º domingo do ano B, do tempo comum, em que o tema da palavra de Deus é a evangelização, o profetismo, nós que fomos enviados para evangelizar. Na verdade, o texto mostra os apóstolos, mostra claramente que são o envio de Jesus dos apóstolos e, claro, enviando os apóstolos em missão, também o Senhor envia toda a igreja. Claramente mostra que é um envio dos 12 ministros, dos 12 que foram chamados por Jesus. Lembre-se que nosso Senhor chamou 12 porque representa a intenção de Jesus, de fato, é instituir a fundação da igreja, do seu corpo místico, que é a continuação do seu ministério aqui nesse mundo. O Senhor coloca todas as estruturas, monta toda a arquitetura eclesiástica, ou seja, vai chamando os apóstolos, forma os 12 apóstolos. A partir daí, vamos ver também ele chamando outros grupos, como os 72, grupos que o seguiam, mas não viviam de forma especificamente consagradas, vamos chamar assim, especificamente consagradas a ele, que seguiam, serviam o Senhor e retornavam para suas casas, como o caso de Maria e Marta e Lázaro em Betânia. Não seguiam Jesus de forma itinerante como os apóstolos, especificamente consagrados a isso, os 12 apóstolos. O Evangelho, tirado do Evangelho de São Marcos, desse 15º domingo comum, Marcos capítulo 6, versículo de 7 a 13. Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los. São os pastores da igreja. Jesus chama os 12 apóstolos. Lembrem-se que hoje a igreja reconhece tranquilamente os bispos são os sucessores legítimos desses 12. E o Evangelho diz assim: naquele tempo, Jesus chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. E deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Claramente aqui mostra que o Senhor, ele veio de fato destronar o reino de Satanás, destruir o reino de Satanás. Para isso, os apóstolos já vão experimentando esse contato desse mistério. Recordem, meus irmãos, que os apóstolos estavam nas suas vidas, Alguns deles pescadores, o outro Levi, Mateus, cobrador de impostos, mas viviam nas suas vidas e provavelmente, claro, as pessoas ouviam falar, a probabilidade talvez seja pouca de terem visto possessões pessoalmente, mas ouviam falar de espíritos malignos, mas quando Jesus aparece, é interessante como há uma manifestação, poderíamos dizer assim, um rebuliço espiritual muito forte da parte do demônio. Manifestam-se, vocês notam, que no Antigo Testamento há poucos momentos com o demônio
no sentido de como acontece no Novo Testamento. Então, com a presença de Jesus, é como diz as Escrituras, o Apocalipse, ele tem pouco tempo. E aí começa a manifestar-se com mais clareza. Há um aumento da manifestação das aparições de endemoniados, espíritos impuros. E imagine o primeiro contato dos apóstolos com esses espíritos imundos, né? Causando possessões, manifestações diabólicas, né, nas pessoas. E de 2 em 2, interessante como o Senhor não deixava que eles caminhassem sozinhos. Por enquanto não, tinham que estar acompanhados. De 2 em 2, saindo em missão, aprendendo e dando suporte um ao outro. Mas o Senhor não deixou eles de mãos vazias. Deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Recomendou-lhes que nada levassem para o caminho a não ser um cajado apenas. Nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto, mas que andassem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. Então, mostra aqui um cajado e uma túnica. Os apóstolos vão com a autoridade de pastores, já vão experimentando na missão, né, que Jesus lhes dá naquele momento, a fazerem uma experiência que no futuro irão fazer de forma muito mais eficaz e forte, porque terão o Espírito Santo neles. Por enquanto, Jesus lhes dá autoridade, né, e o Espírito Santo age nesta autoridade com o cajado de pastor. Já fazem a experiência de serem pastores. E uma túnica somente, para mostrar a unidade do sacerdócio. Eles são sacerdotes, ainda não têm o Espírito. Como vai dizer São João, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Ainda não havia Espírito, como diz São João. Ou seja, o Espírito Santo como ordem, né? Quando serão ordenados, quando terão recebido o Espírito Santo depois da ressurreição, aí é diferente. Por enquanto, uma túnica para sacerdote, um cajado, porque são pastores. Então, profetizar, pregar, pastorear, cuidar, e já vão nesses cuidados junto com o povo, já fazendo essa experiência, porque serão curas de almas. E a cura é justamente a expulsão do reino de Satanás do meio do povo e depois em missão como igreja. Finalmente, no futuro, depois da ressurreição, irão expelir, tirar, né, rechaçar o diabo do meio das pessoas com a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Que beleza, que bonito ver essa experiência dos apóstolos. Imaginem a alegria e a emoção, mas também o desafio e a responsabilidade deles no início da missão. Rezemos por todos os sacerdotes, rezemos por todos os bispos, o nosso Papa, eles que são os ministros, os pastores, que com uma túnica oferecem os sacrifícios e com o cajado guia o rebanho de Deus. Senhor Jesus Cristo, abençoai os vossos ministros e vossos pastores com a vossa autoridade e com a vossa bênção. Vós que sois Deus bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Até a próxima, meus irmãos, se Deus quiser, em mais uma meditação, em mais um Café Expresso, meditando sobre a Palavra de Deus, sobre as coisas de Deus. Salve Maria Imaculada e até o próximo encontro, se Deus quiser.